Repórter Mirim, oferecimento Apt, amor à mesa brasileira. Mili Love Care, o cuidado que seu bebê merece. Hashtag dá um look nisso. Só coco mais fruta, mais coco, mais sabor. Milhopan, salgadinho com sabor de infância. Oi Patrícia, boa tarde para quem está nos acompanhando em casa. Eu sou Lourenço Bizinella, tenho 12 anos e sou repórter mirim aqui do Vitrine Revista. E hoje nós vamos falar sobre as redes sociais e as crianças, então vem comigo. 80% das famílias brasileiras têm acesso à internet. E quando falamos das crianças, esse número é ainda maior. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectadas. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos entrevistar a especialista em educação infantil, Marielle. Oi Marielle, tudo bem? Tudo bem, Lorenzo? Que bom estar aqui nesse papo, vou adorar a conversa. Então, vamos lá. Marielle, hoje em dia todo mundo já conhece as redes sociais. E que idade, mais ou menos, os pais podem autorizar esse acesso às redes sociais? Você tem razão, Lorena, é impossível a gente manter as crianças e adolescentes longe das tecnologias, né? Mas também é muito difícil a gente estabelecer uma idade mínima em que você fale assim, a partir de então é seguro. Tanto que, por exemplo, o Instagram, que é uma rede social de muito acesso hoje, ele limita a entrada a partir de 13 anos. Então, antes dos 13 anos, não é permitido que a criança sozinha faça um perfil. Ela precisa ser monitorada pelos pais. Então, é permitido que a criança esteja ali, mas o perfil tem que ser monitorado pelos pais e tal, porque nós ainda não sabemos exatamente qual é o limite de segurança. Até porque essa geração, né, a minha geração anterior, nós não tínhamos acesso tão cedo assim, não tinha nem internet. Então, nessa geração é a primeira dos nativos digitais. Então, são as crianças que já nasceram na época da internet. Então, nós estamos ainda vendo quais serão os resultados de tudo isso. Então, eu diria assim que uma idade que a criança já tem um pouco mais de maturidade, né? É a partir ali na adolescência, a partir dos 13 anos, eles conseguem gerenciar um pouquinho melhor essa rede social. Mas ainda assim é preciso que os pais estejam olhando. Agora, antes disso, com certeza, precisa ter um acompanhamento direto dos pais, né? Então, isso é importante os pais acompanharem esse processo de rede social, eles monitorarem os filhos. Exatamente. E aqui até é legal a gente lembrar uma coisa que as crianças e adolescentes não gostam muito, especialmente os adolescentes, né? Por exemplo, em casa eu tenho a minha filha mais velha que tem 14 anos, ela ganhou um celular e ela sabe, desde o momento que ela ganhou, que ela teria o celular dela desbloqueado para mim. Então ela tem a senha lá para que ninguém mexa, para que ninguém pegue, mas eu tenho a senha, eu tenho a minha digital cadastrada lá, porque de tempos em tempos eu vou lá e dou uma olhada no que ela tá olhando, quais são os perfis que ela tá acessando, quais os conteúdos que ela curtiu, o que as pessoas estão mandando para ela, porque pela segurança dos filhos nós precisamos monitorar. Nem é questão de a gente bisbilhotar nas conversas que os filhos estão tendo, mas é pela própria segurança. Então, quanto menor a criança, maior deve ser o monitoramento dos pais. Então, sim, os pais precisam e devem estar de olho o tempo máximo que eles conseguirem. Quais são as vantagens e desvantagens de estar conectado à internet desde cedo? Aqui também uma pergunta que os especialistas ainda não têm essa resposta, né? A gente ainda não tem exatamente a medida de até que ponto que isso é positivo ou a partir de que ponto que isso passa a ser demais, né? Essa linha é muito tênue para a gente poder dividir isso. Mas é fato que essa geração precisa estar assim inserida já nos meios digitais, com monitoramento, com supervisão? Sim, precisa, porque hoje você não consegue nem ter um acesso ao conteúdo da escola, né? Eu tenho a minha filha de 11 anos, que ela não tem celular ainda, né, nem redes sociais, mas ela precisa ter acesso, ela tem que usar pelo meu WhatsApp, ela tem que usar pelo meu computador, porque ela não consegue nem ter acesso ao conteúdo da escola. Os professores enviam material por ali, revisões de prova vêm por ali, então é uma necessidade, sim. Então a vantagem é poder estar interagindo nos grupos de amigos, poder ter, você tá dentro de um grupo de um trabalho de escola, por exemplo, né, então é uma necessidade. Agora a questão das desvantagens, aí sim tem uma lista extensa. As desvantagens
vantagem de você colocar uma criança muito cedo, né, no acesso às telas, no acesso ao celular, no acesso às redes sociais, além dos próprios perigos que a gente já obviamente enxerga, por exemplo, pessoas mal intencionadas que se aproximam dessa criança enviando uma mensagem, se passando por uma outra criança ou se passando por alguém bem intencionado, né? Quantas histórias, infelizmente, a gente ouve em relação a isso. Então, esse é o perigo mais básico que a gente pode ver. Mas, além disso, existem já estudos que mostram, né, estudos iniciais ainda, que mostram quantos prejuízos para a saúde mental da criança se ela tiver um acesso desequilibrado, né? Demais, muitas telas. Então, crianças que ficam com sintomas de hiperatividade, déficit de atenção, dificuldade na atenção, na concentração, na memória, dificuldade de sentar para estudar um conteúdo da escola, alterações no sono, problemas crônicos como doenças crônicas, obesidade, hipertensão. Então, já tem estudos mostrando isso. E isso que faz pouco tempo que a gente tem essas crianças tão inseridas no mundo digital. Quem sabe daqui 10, 15, 20 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, meu Deus, que absurdo, há 20 anos atrás, as pessoas deixavam uma criança com o celular sozinha, sem supervisão, como hoje a gente vê, por exemplo, num restaurante, às vezes, a gente vê em alguns lugares. Então, quem sabe a gente vai aos pouquinhos caminhando para encontrar esse equilíbrio, né? Precisa, é uma vantagem sim, é uma necessidade, mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio, que ainda tá um pouquinho difícil. A gente vai chegar lá. Como essas crianças podem utilizar as redes sociais, assim? Se a gente for pensar assim de uma maneira mais segura, mais adequada, diria assim que sempre monitorados pelos pais, se a gente está falando de uma criança, né, até 12 anos, e dos 12 em diante, na adolescência também precisa ser supervisionado, talvez não tão de perto, mas também necessária a supervisão, e é preciso tentar encontrar esse equilíbrio no tempo, né, no número de horas. Então, por exemplo, telas, celular, rede social, na hora de dormir, não é uma boa. Então, os especialistas recomendam que 2 horas antes do horário de dormir, a gente já desliga as telas. Isso não vale só para as crianças, né? Vale para os adultos também. Então, que a gente tenha limite, né, para a hora de dormir, não estar com a tela ligada, não usar essa tela, esse celular, a rede social durante as refeições em família, por exemplo, que é algo que vai prejudicar o bom relacionamento familiar. Que a gente consiga ali durante o dia incluir atividades em que as telas estão fora, né? Por exemplo, tô aqui com os meus amigos, então agora eu vou largar o celular. Tô aqui com a minha família, então agora a gente vai deixar todo mundo, pai, a mãe, todo mundo deixar o celular de lado pra gente poder interagir. Então nós precisamos ter esses cuidados. E além disso, né, quando a gente fala de redes sociais, aí a gente tem que ter os cuidados do que vai ser postado, mas daí é assunto para uma próxima conversa, né? Eu adoro ficar mexendo nas redes sociais e sei que tem que mexer de uma maneira controlada. Então agora nós vamos conversar um pouco com a Gisele, que é especialista nesse assunto. Oi Gisele, tudo bem? Oi, tudo bem? Então eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra você. Ok. A gente sabe que hoje em dia não dá pra deixar as crianças 100% longe das redes sociais. Existem medidas de segurança nos aplicativos? E como configurar isso? Certo. Cada rede social, ela vai ter um código de segurança específico. Então, assim, o mais importante é o seguinte: não fazer sozinho, né, para as crianças, sempre pedir a orientação dos pais ou responsáveis e, por meio dos pais, criar a conta com as medidas de segurança específicas, medida de tempo de uso e de faixa etária também, porque dependendo da rede social tem a faixa etária, então não é com qualquer idade que pode ter acesso. E se tratando de conteúdos, eu gosto de postar um pouco da minha rotina, o que eu tô fazendo, se eu vou para um lugar eu posto uma foto, o que eu tô fazendo. Como as crianças podem então ser ativas nas redes sociais, mas sabendo o que pode ou não postar e quais são as dicas de conteúdo que as crianças podem postar nas redes sociais? Certo. O mais interessante é observar justamente o cotidiano da criança e o que pode ser postado que respeita a sua individualidade e os seus direitos, né? Que não vai infringir isso. Então, assim, como muitas das redes sociais, quem tem que administrar são os pais, né? Que é o mais correto, os pais ou responsáveis. Conversando com os pais,
a gente vai ter uma noção do que é interessante para postar, né? Então, nada que infrinja justamente o direito das crianças nas redes sociais, sempre respeitando esses limites, né? E escolhendo coisas de acordo com a faixa etária. Falar do cotidiano, da escola, de assuntos em comum, né? Da cultura em si, mas sempre respeitando a faixa etária. E incluir os nossos pais nesses conteúdos é uma boa alternativa? Claro, com certeza. É uma alternativa até porque os pais vão conseguir regular melhor, né? Tudo que vai ser construído, que vai ser postado. Então, a partir disso, as postagens ficam ainda mais seguras e tranquilas, né? Agora que você já sabe como usar as redes sociais sem medo e com segurança, aproveite e já siga a página da TV Tarobá no Instagram. E claro, o meu, @lorenezete.12. Tchau, eu sou Lorenzo Bisinella e fui o repórter mirim do Vitrine Revista. Repórter Mirim, oferecimento Apte, amor à mesa brasileira. Mili Love Care, o cuidado que seu bebê merece. Hashtag dá um look nisso. Só coco mais fruta, mais coco, mais sabor. Milhopan, salgadinho com sabor de infância.